Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 9. Eu pensei, eu tenho muitas mulheres, né, na Bíblia que é maravilhoso falar sobre elas, trazer uma palavra poderosa daquilo que elas fizeram, né, para a nossa vida. Mas o Senhor me deu essa palavra aqui. É uma palavra, a Alaninha disse, né, não seja livre, então. Fui livre, né? Disse, Senhor, me dê aqui que eu levo, né? Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 9. Amém? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, homem rico, né? Ele era um homem abastado, era um homem que tinha condições financeiras boas. Esse era o pai de Saul, Quis. E eu gostaria primeiro de que as irmãs olhassem só como é interessante isso aqui. Ó. Ele diz, havia um homem de Benjamim, quer dizer, o local onde ele morava. Aí ele falou o nome do pai, o nome do bisavô, não é? Para falar o nome de Saul. Né? É interessante, você não vê isso aqui só aqui, mas nas escrituras sempre diz, fulano, filho de Cicrano, neto de... Né? É incrível como o Senhor faz que até a quarta geração seja conhecida. E, assim, é uma coisa que eu entendo sobre oração. É porque, como o meu chamado tem muito a ver com oração, tudo que eu olho na Bíblia eu vejo oração. E eu acho interessante, porque às vezes a pessoa diz assim, Nena, tem como você orar por Maria? Maria está com câncer. Aí eu digo, mas que Maria? Né? Veja só, quantas Marias existem aqui em Arapiraca? Quantas Marias existem aqui em Alagoas? Quantas Marias existem aqui no Brasil? Quantas Marias estão com câncer? Né? Então você chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu oro por Maria. Eu peço que o Senhor interceda ali, que haja cura sobre a vida de Maria. Mas que Maria? Né? E quando eu falo isso, as pessoas sempre dizem, mas Nena, Deus sabe todas as coisas. Não é? Mas veja só, como é que Deus sabe todas as coisas, mas a pessoa precisa estar aqui na minha mente, porque o Espírito de Deus que habita em mim, Ele vê em quem eu estou orando, Ele sabe que eu estou orando. Então, se a pessoa não está aqui, como é que eu posso me relacionar com Deus para pedir a Ele por Maria? Se eu não conheço Maria, não tenho o sobrenome de Maria, não sei quem é o pai de Maria, o esposo de Maria, é complicado. Eu penso assim, tem pessoas que não aceitam isso aí, mas eu respeito. Eu só acho que quando eu me coloco para orar, eu quero que Deus ouça. Porque oração todos nós podemos fazer. Agora, o caso é, a resposta vem. Se você continua orando assim, a resposta você tem recebido, então, glória a Deus, continue assim. Amém? As irmãs estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, né? E eu acho tão interessante, porque isso quando aconteceu, que eu fiquei nessa dúvida, eu digo, Senhor, como é que eu posso saber se isso é real? Onde está escrito isso? E o Senhor me levou exatamente a várias escrituras onde tinha isso, ele falando filho, neto. Quer dizer, é importante você saber quem é a pessoa, não é? Para apresentar ela ao Senhor. Amém? Tinha ele um filho, ou dois, não é? Verso 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E aí? Você quer ter um testemunho desse? Do Espírito Santo? É tão belo. Que o maior que tinha na tribo batia aqui no ombro dele, olha. Saul. Pense na beleza de homem. Belíssimo, né? É o Espírito de Deus que diz que ele era um homem belo, né? Que o homem mais alto que tinha na tribo, nas 12 tribos de Israel, batia aqui no ombro dele. E é um testemunho maravilhoso que Deus tem. E o Senhor tem esse testemunho da sua vida. Você é bela. Você é formosa diante do Senhor. O Senhor ama você. Né? Você é a igreja dele. Não é? Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Bem, aqui eu só vou contar. Então ele pegou um empregado e foi procurar as jumentas. Né? Ele passou ali por 4 cidades e não conseguiu encontrar as jumentas. E chegou em um lugar, em uma cidade, né, a cidade de Zuf, diz que ele
disse, vamos voltar, falou para o empregado, vamos voltar, porque senão meu pai vai se preocupar comigo, mas não mais com as ovelhas, né? Mas ele vai ficar preocupado comigo. Então o empregado disse assim, não, vamos ver o que é que ele disse aqui. O moço tomou a resposta a Saul e disse, eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de ovelha. Não, mas eu vou falar o 7 primeiro. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão do nosso alforje acabou, e presente não temos. O que levar ao homem de Deus? Que temos? Porque naquela época, ele falou como é que é? Que havia um profeta naquela cidade, que se ele fosse até ele ia revelar onde estavam as jumentas. Porque aquele profeta que morava ali, eu não li, mas foi antes do 7. Em casa você pode ler, porque é muito. Se eu for ler todo, a gente vai gastar muito tempo. Então, se ele fosse até aquele profeta, o profeta ia falar para ele onde estavam as jumentas. Porque aquele profeta, tudo que ele falava acontecia infalivelmente. Ele era um homem de respeito. Todos acreditavam nele. E eles foram, e aconteceu o que eu li no 7, né? Aí ele disse, mas se a gente for até lá, o que é que a gente vai dar a ele? O que é que a gente tem? Não tem mais comida no nosso alforje. Não temos mais nada, porque eles já tinham andado por 4 cidades, já tinha comido tudo que tinha levado. Né? Não tinha mais dinheiro. Então ele disse, o empregado disse, eu tenho aqui um quarto de prata, que nós podemos oferecer ao homem de Deus. Olha, a gente não pode dar nada para receber em troca, entendeu? Nós não podemos chegar aqui e dizer, pastor Lando, eu vou dar aqui uma casa para o senhor me dizer o que é que vai acontecer com o meu casamento. Não existe isso. Entendeu? Mas naquela época, o Espírito não habitava dentro. Existia um homem que o Senhor levantava e que ele sempre entendia de tudo que o Senhor falava. Ele passava para o povo. Então, ele era chamado como um vidente. Ele via o que acontecia. As irmãs estão entendendo? Ele via o que acontecia. Então, aquele homem chegando lá, e ele ia dizer onde estava a jumenta. Só que era costume de Israel levar um presente para aquele homem de Deus, entendeu? Então, ele ficou preocupado. Olha, Saul, todo mundo fala mal de Saul. Você já pensou? Todo mundo, quando fala um homem de Deus, ruim, Saul. Oh, meu Deus. É Saul. Saul era um caso sério. Mas olha só o que ele falou. Ele conhecia a verdade. Eu vou até aquele homem de Deus e eu vou com o quê? Eu vou levar o quê? Se a própria palavra do Senhor diz que ninguém se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Ele disse, eu vou lá com a mão vazia? Não. Mas graças a Deus, o seu funcionário, o seu empregado tinha um quarto de ciclo de prata. Ele estava ali pronto. E ele foi, né? Já li o 8, não foi? Vou passar o 9, porque o 9 é só explicando sobre o profeta. Então disse Saul ao moço, dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade, onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram-se uma moça, que saíam a tirar água, e lhe perguntaram, está aqui o vidente? Que é o profeta, né? Elas responderam, está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi agora, que hoje o achareis. Eles seguiram a cidade para encontrar Samuel. E no meio do caminho, veja o que é que Deus faz. Encontrou umas moças. E aquelas moças, ela deu uma chave para ele, para Saul. O Senhor começa a trabalhar na vida de Saul. Saul perdeu umas jumentas, saiu a procurar, e olha só, o Senhor já começa a trabalhar. Né? Começou pelo funcionário dele, pelo empregado, e agora 2 moças encontraram com ele e disse, você suba, porque Samuel está na cidade, porque ele vai subir no lugar de adoração e vai abençoar o sacrifício. E o povo não come enquanto ele não chegar. Veja só, é importante você guardar isso aí, depois você vai ver, porque isso é tão importante quando o Senhor chama você.
sabe? Os pequenos começos, as pequenas coisas, elas vão crescendo na nossa vida e transformam-se em grandes coisas. E você precisa estar entendendo o que o Senhor lhe entregou. Para quê? Para você não errar. Não errar para quê? Para não haver sofrimento. Porque quanto menos erro, menos sofrimento. Quanto mais erro, mais sofrimento. Não vou dizer amém, mas você entendeu? Você entendeu? Então, já teve uma chave aí, né? Então, eles entraram na cidade. Quando entraram na cidade, veja só o que aconteceu. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim, ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com ela, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti? E para toda a casa de teu pai? Veja só, coisa incrível, né? Coisa incrível. Eu vou ler logo aqui o que ele respondeu, para depois falar. O 21, então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Você não leu no começo, dizendo que Quis era rico, Quis tinha bens, né? Mas Saul aqui, ele disse que o pai dele, a família dele era menor. Olha, ele habitava na menor tribo, que era de Benjamim, as 12 tribos de Israel, Benjamim era a tribo menor. E ele disse que dessa tribo menor, ele ainda era o menor da tribo. Se achar pouca coisa, não é não? Se achar muito pequeno, porque além de habitar na menor tribo, ainda era menor da tribo. Mas diz aqui a palavra de Deus no começo, você pode olhar, capítulo 9, verso 1, ele diz que o pai dele era abastado. O pai dele tinha bens, né? Quer dizer que todo mundo ali era rico. Glória a Deus. Todo mundo daquele lugar, as 12 tribos de Israel eram ricas, né? Apesar dele achar que era pobre. Mas veja só, por que a preocupação? Por que a preocupação? Então, se eu pergunto a você hoje, por que você está preocupado? Por que a sua preocupação? Por que você carrega o seu coração com preocupação? Né? Saul, ele saiu procurando em 5 cidades as jumentas. Né? Tem gente que diz que é 3 jumentas, eu não sei quantas, não está escrito. Foram as jumentas, não sei quantas. Foram as jumentas, ele foi atrás da jumenta. Né? E aí se encontra com um homem de Deus e ele fala exatamente isso. Não se preocupe o seu coração. Não se sobrecarregue o seu coração. Por quê? Porque tudo que é precioso em Israel lhe pertence. Tudo que é precioso em Israel está guardado para você. Tudo que é precioso do Senhor pertence a você. Pertence à igreja de Cristo. É a você que o Senhor tem para dar. O que é que você quer? O que é que você tem se preocupado? O Senhor tem para você. O Senhor tem. Naquela época, Saul não tinha o que a gente tem. O Espírito Santo, não tinha. E já tinha uma tão grossa promessa dessa, né? Uma tão gloriosa promessa dessa. Imagine nós, que temos o dom do ouro e da prata. Glória, morando dentro da gente. Então, menino, isso é demais, não? Meu Pai do céu, é para a gente parar e se preocupar com o quê? Com o quê é que lhe aflige? Não é? Quando a preocupação chega, o Senhor sai. Né? Então, você quer o quê? Você quer a preocupação? Ou você quer o Senhor? Pronto. Então, manda essa preocupação sair, que o Senhor tem tudo para você. Não é? O que é precioso lhe pertence. Amém? Glória a Deus. E ele ali, está escrito, né, que ele parece que não entendia muito. Mas quando Samuel ungiu, nós vamos ver, Samuel ungiu Saul,
ele mostrava, ele disse, tem ungido o Senhor, né? E isso mostra que o Senhor não pega ninguém de surpresa. Saul, ele já tinha lá dentro do seu espírito, ele já sabia para que o Senhor tinha chamado ele. Como você sabe, como eu sei, o chamado é algo que está impregnado na gente. Quando a gente diz, aceito Jesus, eu recebo Ele como nosso Senhor e Salvador, sabe? Na realidade, eu acho até que isso vem até antes de você aceitar Jesus. Eu acho que é desde quando você já nasce nesse mundo. Quando você se encontra com o Senhor, não posso lhe provar isso, o que eu estou lhe dizendo, pela vida, pela minha vida. Quando a gente se encontra, a gente, aquilo vem claro para o nosso espírito. Mas antes você já tem aquilo. Porque eu me lembro, quando eu não conhecia o Senhor, eu era católica mesmo, daquela do pé roxo, e eu aconselhava muito as pessoas. Olha, pense como eu aconselhava. Todo mundo que chegava para fazer uma roupa, queria uma palavra. Agora, sabe o que era que eu fazia? Eu dava a minha palavra. Eu não entendia da palavra de Deus, mas eu achava que eu entendia, eu aconselhava a pessoa. Entendeu? Quando eu conheci o Senhor, eu digo, mas agora eu já estou com a faca e o queijo na mão. Quem vem me pedir conselho é a palavra de Deus, não mais a minha, mas agora a palavra de Deus. Quer dizer, isso já não existia na minha vida, né? Quando eu conheci o Senhor, eu recebi, né, aquela unção dobrada, né, para resolver, né, como fazer para resolver. Né, mas desde o começo que o Senhor me chamou, desde quando eu nasci. E eu acredito que todos aqueles, tem gente que diz, Nena, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu digo, olhe bem dentro de você, bem dentro, está lá o seu chamado. Você gosta de fazer o que você gosta de fazer? Né? Porque o Senhor vai aperfeiçoar isso aí na sua vida, né? E transformar num chamado. Amém? Gente, eu não olhei que hora eu comecei. Glória a Deus. Eu acho que já está com 10 minutos, não está? Eita, Senhor Jesus. Mas, olha, qualquer coisa aí, viu? A liderança pode dar andada. Não chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, veja só, quando ele falou assim, Samuel pegou ele e levou ele para o local de adoração, onde as pessoas iam oferecer um sacrifício a Deus e logo depois todos iam comer. Samuel colocou ele num lugar de autoridade, né? Colocou ele num lugar que todos viam que ele tinha um chamado, eram 30 pessoas, ele pegou o melhor lugar, deu a Saul, né? Todos os convidados viram, porque ninguém conhecia Saul. Não é verdade? E ele desceu. Depois que terminaram o jantar, foram dormir. E ele disse, amanhã, logo cedo, nós vamos sair. E quando no raiar, né, do dia, ele foi lá, Samuel foi lá e acordou Saul e disse, vamos. E eles desceram ali a eira. Quando chegou, quase na porta da saída da cidade, ele disse, diga ao seu moço que passe à frente, porque o Senhor tem uma mensagem. Vamos olhar lá, no 27. No 27 do capítulo 9. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Né? Você veja só, o que Deus tem com você é só com você. É só com você. Mania que as pessoas têm o chamado de Deus, mas quer porque quer que o marido aceite, quer porque quer que os filhos aceitem, quer porque quer que os vizinhos aceitem. E os amigos também. Né? Se o chamado é só para você, é só para você, é único. Sabe quantas pessoas tem aqui? Todas têm um chamado diferente. Se a Laninha chamasse, o Senhor chamou, o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para isso. É só particular, minha irmã. É só particular. Agora, se for um grande chamado aí, para você ganhar as nações, para você fazer algo tremendo, e o seu marido não aceitar, é simples e fácil. Você não afronta, você não confronta, você não contende. Você vai para onde? Orar. Porque o Senhor que lhe chamou, Ele é poderoso para convencer. Seja quem for, o seu pai, o seu irmão, o que for. E se caso for pai e mãe, não tem nenhum problema, né? Você sair, não tem nenhum problema. Marido não deixa, mas
para executar o chamado marido, não pode. Aí você vai gastar mesmo tempo ali no joelho para o Senhor alcançar, né? Porque Ele é poderoso para terminar a boa obra. Você não crê assim? Ele vai chamar você para você estar em contenda? Vai chamar você para você ficar com dor? Não existe isso. Assim não é Deus. Porque diz que a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então, se acrescentar dores, de duas, uma. Ou você não entendeu o chamado do Senhor, ou você está ultrapassando a palavra de Deus. Aí vai ralar que nem coco. Até entender que Deus é Deus, para fazer na sua vida. Amém? Agora, no capítulo 10, o verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Você está sobre ele. Você é um príncipe, não é rei. Olha, Saul, ele não foi ungido rei. Ele foi ungido príncipe, ele foi ungido capitão do povo de Deus. Ele era como se fosse um governador do povo de Deus, né? Depois, o Senhor ia confirmar o reinado dele como rei. Mas aí não deu tempo, né? Mas a gente vai chegar lá. Aí disse mais: Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Aí diz: Quando dali passares, e eu paro aqui. Veja só. Ele ungiu e começou a instruir ele. O que era que ia acontecer? Quando ele se apartasse daquele homem de Deus, quando ele seguisse o caminho dele sozinho, ele disse: Olha, a primeira coisa, você vai encontrar perto do sepulcro de Raquel, não é de Raquel? De Raquel, você vai encontrar 2 homens que vai trazer a sua memória, a sua mente, a sua vida. É algo assim, você precisa tomar, né, uma responsabilidade sobre isso. Você precisa se preocupar sobre isso. Ele queria o quê? Parar. Quando você tem um chamado de Deus, a primeira coisa que o inimigo se levanta é para tentar parar você. Ele quer parar você. Então ele vai trazer à sua consciência coisas que você precisa parar para resolver com o seu braço carnal. Com você precisa resolver isso. Não, você diz: o Senhor me chamou para isso. Não, mas alguém diz: não, você precisa resolver esse assunto que está pendente aqui. Mas ele disse: olha, é perto do sepulcro, é perto dos mortos, é perto dos mortos. Se alguém tenta parar você, não pare para pensar. Não se preocupe, porque esse pensamento vem dos mortos, e quem está perto dos mortos, e não dos vivos. Porque ele quer o quê? Parar o seu chamado. Quer parar o seu chamado. E ele diz logo depois: quando você... Por quê? Porque ele ia gastar tempo. Ele ia gastar tempo nisso. Porque alguém ia dizer: o seu pai está preocupado com você, e você não é tanto tempo, você saiu, ele agora já está desesperado. Onde está o meu filho? Mais ou menos assim, né? Onde está o meu filho, né? Quer dizer, aí você como filho, você diz: meu Deus, eu preciso ir para casa. Eu preciso falar com o meu pai, para ele saber que eu estou vivo e estou bem. Não é? Mas o que foi que o profeta disse? Quando dali passares adiante e chegares ao cavalo de Tabor, aí ele vai falando da bênção que ele ia receber. Aquele que quer paralisar você, é porque ele sabe que vem bênção para você. Quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que alguém vai se levantar para querer lhe parar. E você pense nisso. Está perto do sepulcro de Raquel. Está perto dos mortos. Não vai me parar. Não vai me parar. Né? E ele continuou. E encontrou, e veja só, no 6 o que é que fala. Ele iria encontrar alguns profetas, né? E no 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, ele falando, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem.
se ele permanecesse em seguir as instruções que Deus deu através de Samuel, se ele ia receber o quê? O Espírito de Deus vinha sobre ele, dando ele o quê? Poder. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Se alguém dissesse isso hoje para você, o Espírito de Deus se apossará de ti, e tu se transformarás em outra mulher. E quando isso acontecer, faça o que está na sua mão, porque Deus é contigo. Isso é tremendo. Quando observamos a instrução do Espírito de Deus, ficamos nessa posição. Podemos pedir o que for, e é feito. E veja só, aqui ainda não existia o batismo com o Espírito Santo. Não é? Às vezes acontece de você se colocar buscando ao Senhor para encontrar uma resposta do Senhor, e você se coloca diante do Senhor, e chega uma hora que você sente a presença dele na oração tão profunda como você nunca tinha sentido. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu creio que sim. Você sente a presença dele, ele está ali, você não está vendo, mas você sente todo o seu ser, como se pegasse fogo, como se você realmente se transformasse numa outra pessoa. É nesse momento que você precisa dizer ao Senhor o que você quer. É preciso você fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, quando a gente sente essa presença poderosa, a gente fica, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, 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 e não faz nada. E se levanta dali e acabou. Se está errado dar glória a Deus, não. Desde quando você esteja com o coração naquele negócio. Não é só para dar glória a Deus dê. Agora, se você está buscando o Senhor porque você quer alguma coisa, numa situação dessa, abra a sua boca e fale. Abre a sua boca, o Senhor está ali para fazer o que você quer. Amém? É só uma pincelada de oração, viu? Não está escrito aqui não, é só de oração. Aí vamos lá. O 8. Tu, porém, descerás adiante de mim, adiante de quem? De Samuel, a Gigal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Pronto. Só vou aqui antes de passar para... Não sei se vocês estão entendendo esse poder que há nessa palavra que o Senhor colocou aqui para a instrução minha e para a instrução sua. Né? Veja só, Saul, ele teve um chamado. Quem era ele? Era um homem bonito. Era alguma coisa, né? Mas o Senhor chamou ele para algo muito mais especial. O Senhor chamou ele para ser rei de Israel. Porque aquele povo tinha pedido um rei, ele tinha negado o Senhor. E o Senhor olhou e escolheu um, que foi Saul. E o Senhor criou toda essa situação. Eu não sei se o Senhor está envolvido na perda da jumenta, mas ele usou esse negócio das perdas da jumenta para chegar até Saul. E você vê, quando Samuel colocou os olhos em Saul, o Senhor disse, esse é o homem de quem eu tenho lhe falado. O Senhor já havia colocado no coração de Samuel que Saul ia chegar ali, e ele ia ungir ele como rei, né? Ia ungir como príncipe. E ele veio, e tudo isso aconteceu. Ele agora já estava ungido. E antes que ele se desligasse dele, ele disse, olha, você vai adiante de mim, e você vai, sabe, aquela passagem que aconteceu, que ele disse, você sobe comigo. As moças falaram com ele, olha, ele vai abençoar o sacrifício, porque o povo não come enquanto ele não abençoar o sacrifício, não foi isso? Agora, o Senhor fala para ele através de Samuel, olha, você vai adiante de mim, e você vai me esperar 7 dias, para que eu abençoe o sacrifício de paz, para que ele fosse verdadeiramente rei de Israel. Não é isso?
Aí, veja só, passaram-se algum tempo, talvez aí 2 anos, e você vai ver no capítulo 13 o que aconteceu. Sabe, quando o Senhor chama você, você pensa, você está ligada. Você está ligado no Senhor, porque Ele lhe chamou. Ele lhe chamou, aí você está ligado ali em tudo que Ele lhe falou, não é verdade? Mas passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, e às vezes até mais. E você, digamos, não vou falar você, e a pessoa que recebeu o chamado se esquece daquilo que o Senhor falou. Se esquece. O Senhor chamou você para quê? O chamado é algo que deve estar na porta do nosso guarda-roupa. É algo que deve estar na porta da nossa geladeira. É algo que eu só estou falando com quem vive na cozinha, né? Ou no quarto. Se você vive no escritório, coloque isso também na sua mesa, né? O seu chamado é algo que você não pode esquecer. Nós não podemos esquecer o nosso chamado. Quando Deus lhe chamou, Ele falou o quê? A Saul aqui, ele deu várias instruções. Inclusive que ele não ficasse parado muito tempo, porque a gente perde muito tempo no sepulcro de Raquel. Muito. A gente perde muito tempo. O Senhor nos chama, mas a gente olha para A, olha para B, olha para C, olha para D, quer resolver, chora, fica nervosa. Onde o Senhor disse, quando você sair daí, você tem bênção. Quando você sair dessa situação, você tem bênção. Quando você sair dessa situação que você acha que Deus não existe para resolver, o Senhor tem bênção para você. Mas você precisa sair dessa situação. Precisa sair desse ponto e ir adiante, onde o Senhor manda, né? Aí chegou o tempo de Saul se apresentar os 7 dias. E é exatamente aí, em 1 Samuel 13, vou ler a partir do 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, eu estou lendo na NVT, Saul ordenou, traga-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. Veja só que coisa. Você não leu lá no começo que Samuel levou ele e sentou ele e pegou, é porque eu não li essa parte, mas Samuel colocou a comida, a coxa, na frente dele. E ele comeu. E Samuel foi quem fez todas as coisas. Por que ele fez isso? Você está olhando bem, olha. Saul ordenou, traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Mas o Senhor chamou ele para oferecer sacrifício. O Senhor tinha chamado ele para isso. O Senhor chamou ele para ser rei. E ele só tinha que fazer isso, esperar 7 dias. 7 dias. Ah, mas passou 7 dias e Samuel não chegou. O problema é Samuel. Ele que se resolvesse com Deus. Ele não era o homem que o que falava acontecia. E por que foi que Saul não creu? Ele sabia que Samuel estava sendo usado por Deus. Falou a palavra de Deus. Samuel se atrasou. De quem era o problema? Mas você sabe por que foi que ele fez isso? Você sabe por que eu faço isso? Você sabe por que você faz isso? Porque é fácil, né? Não, a gente vê uma história dessa e apontar o dedo para ele. E nós? Por que erramos o alvo? Aqui está escrito. Mas Samuel disse, o que você fez? O que você fez? Ele chegou. Eu li o 10 não foi? Eita, eu dei um pulo, não foi agora? Eita, assim, agora ficaram sem entender, não foi não? Espera aí, um momentinho aqui. É o 8, eu li o 8 e o 9, não foi isso? 10. No instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Ele acabou de oferecer o sacrifício e quando olha quem vem? Samuel.
que o quê? Que a sua palavra não voltava. A palavra que estava nele era a palavra de Deus. Ela não voltava vazia. Ela ia cumprir o que o Senhor falou. Né? Quando ele terminou de fazer o erro, que olha, lá vem Samuel. Que a palavra dele era firme, não era mentirosa. E ele ainda foi cumprimentar, né? Mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, vi que meus homens estavam debandando, estavam fugindo, indo embora, né? E que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, pronto para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gigal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Só por isso. Eu só errei porque o povo estava fugindo, indo embora, e eu fiquei angustiado, sem saber o que fazer, não tinha como prender o povo. O inimigo vinha me atacar. Então eu pensei, eu não falei com o Senhor, não pedi ajuda ao Senhor, então vou fazer agora, oferecer sacrifício. Não é assim que a gente age? Pela circunstância, pelo que está nos acontecendo, nos envolve, aquilo nos envolve e faz a gente tomar uma decisão precipitada, tomar uma posição que não era para ser tomada, que a gente não foi chamado para tomar aquela posição. Glória a Deus, porque o Senhor morreu por nós. Glória a Deus. Porque assim a gente era fulminada, não é? Porque veja só, Saul não tinha razão. Tem razão. Esperou o homem não chegou. Meu Deus, e agora? O povo veio me atacar, me matar. Os soldados tudo fugindo, todo mundo tremendo de medo, o coração com muito medo. O que é que eu vou fazer? E eu não pedi ao Senhor ajuda. Mas vou pedir agora. Vou oferecer um holocausto, porque o Senhor me ouve. Foi a mesma coisa de Abel, de Caim. Ofereceu o sacrifício, Deus nem recebeu. Não recebeu, porque não foi chamado para isso. Não foi chamado para isso. Ele foi chamado para rei. Por isso que eu digo, onde está o seu chamado? O seu chamado precisa estar no seu coração e diante da sua visão. Por quê? Se o Senhor chamou você para fazer uma coisa, faça aquilo. Mas nem nenhuma besteira, pois faça isso. Que é assim que você vai ser abençoado. É assim que você vai ser abençoado. Eu tinha um comércio em Maceió. E o Senhor disse, levanta tudo, vamos embora. Eu vou levar para uma terra que você não conhece. Eu digo, eita, meu Pai do céu, pelo amor de Deus, onde é que eu vou? Vou lhe tirar da cidade e vou lhe colocar no interior. Aí eu digo, meu pai, eu gosto de interior. Eu gosto de interior. Aí, do dia para a noite, eu acho de ligar para minha irmã, aqui em Arapiraca, e eu dizendo a ela como eu estava cansada. Eu digo, estou muito cansada. Olha, eu vou dizer, se eu pudesse passar pelo esse fio de telefone, não era celular, ainda era... Eu iria para Arapiraca. Pronto. Quando passou mais ou menos uma semana, minha irmã disse, a casa já está alugada aqui em Arapiraca, pode vir. Aí eu disse, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Como? Eu não falei em sair daqui. Eu estava cansada. Mas aí o Senhor me fez lembrar da palavra. Vou lhe tirar da cidade. Eu vou levar para o interior. Não conhecia Arapiraca, não gostava de Arapiraca. E o Senhor me trouxe para aqui. Né? Graças a Deus, já me usou em algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu continuo aqui nessa terra. E só sai um dia que o Senhor dizer... Aí, vamos embora. Vamos embora. Não é verdade? Porque a gente tem que ficar, o quê? Debaixo da proteção do Senhor. Porque quando você observa o que o Senhor mandou você fazer, você está debaixo da proteção do Senhor. Sabe aquele Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você, se estiver debaixo da vontade do Senhor, você está descansando, meu irmão. Não é só você, mas toda a sua família. Não é só você, a bênção do Senhor se estende. Do jeito que se estendeu ali. Para Saul. Você sabia que por causa desse erro de Saul, cada vez, ele foi caindo, até morrer ele e a sua família? Salvo Mefibosete.
que caiu do braço da empregada, da babá, quebrou os pezinhos e foi levado para outra cidade. Só ele ficou. Mais tarde, Deus enviou a sua misericórdia e alcançou aquela vida, porque o Senhor amava a casa de Saul, apesar de tudo que Saul fez. Né? O Senhor levantou outro, que foi Davi. Por quê? Porque ele conheceu o coração. Ele conheceu o coração de Saul. Então, ele providenciou logo Davi. Ele poderia, como hoje, o Senhor luta. A gente erra e o Senhor luta para levantar a gente. Né? Mas, no caso de Saul, ele tinha o coração obstinado. Ele não ia mais se voltar. Você viu aquele homem que reconhecia que era pobre, era um homem humilde e se transformou num homem soberbo. Se transformou num homem soberbo. Queria fazer o que queria, ele não é rei. E você sabe que aí no mundo tem uma palavra que diz assim: quer saber outro quem é? Dê poder. No caso de Saul, isso funcionou. Ele se transformou rei e logo ele achava que podia entrar no ministério dos outros e fazer o que ele queria. Ele achava que podia até mandar em Deus. Deus chamou ele para reinar, mas ele já queria ser sacerdote e profeta. Não é? O Senhor, aqui não. Não vou não, não vai não. Não vai não, meu irmão. Teve um também que recebeu. Essa você já estava com sono, não estava não? Ai, meu Deus, se essa mulher trouxe essa palavra, meu Deus do céu. Essa palavra, mas é para balançar você. Para dizer que você tem um dono, que você tem um Senhor. Você, antes de você fazer qualquer coisa, vá orar ao Senhor. Não, você precisa tomar essa decisão agora. Você tem que decidir. Oh, é agora, é agora, é agora. Quanto mais a opressão, mas você diz, eu tenho um dono. Tenha calma. Eu respondo já. Eu vou falar com o Senhor que eu tenho. Porque quando isso acontece, quando esse aperto, quando você precisa tomar uma decisão, uma posição, pode ter certeza que alguém está aí por trás, querendo que você erre. Querendo tomar os bens, querendo tomar ministério, querendo tomar filho, marido. Não é? O que é que a gente tem que fazer? Vou orar ao Senhor, calma. Está arrochado desse jeito? Tenha calma, eu vou dar resposta. Mas se você não fizer agora, você perde. Vamos ver. Se Deus quer que eu perca, eu perco. Se não, não. Mas eu preciso saber o que o Senhor pensa sobre isso. Né? Se Saul tivesse agido assim, ele hoje, a história dele teria sido outra. Nós estávamos aqui não mais falando de Davi, né? De Saul, que ele fez e Davi não entrou. Você não tinha conhecido Davi, mas Davi entrou porque errou. Saul. Amém? O chamado de Abraão, e ele ouviu. E por isso, porque ele ouviu esse chamado, porque disse sim e obedeceu ao Senhor, ele prestou atenção nas instruções. Hoje nós estamos aqui. Olha, ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Saul já foi. Abraão segurou essa promessa, e porque ele segurou e observou, nós estamos aqui. E eu vou dizer uma descendência bem pertinho dele, que é 26. O filho dele herdou a riqueza dele, né, de Abraão, mas estava passando uma situação na terra, uma situação de fome, uma situação crítica, uma situação que realmente ele não tinha como resolver. Então, pela palavra de Deus, eu creio que ele pensou em descer ao Egito. Mas ele não desceu. Olha só, veja só a diferença do filho de Abraão, Isaque, para Saul. Ele estava diante de uma situação. Você acha que situação de fome é uma situação de aperto? É uma situação que você precisa fazer alguma coisa? Quem aguenta passar fome? Então, a pessoa precisa tomar uma decisão. É ou não é? Se a pessoa não tenho condições de comprar nada, não tenho condições de arrumar o alimento, eu tenho que tomar uma posição. Não é isso? Eu tenho que sair, pelo menos, a pé, daqui para a Lagoa da Canoa, daqui para Maceió, seja para onde, mas eu não vou ficar nessa situação, não vou me deixar morrer de fome. Não é? Então, foi o que ele fez.
Era o que ele deveria ter feito, usando a estratégia de Saul, mas não. Ele esperou por Deus. Ele foi aonde? Buscar o Senhor. Numa situação difícil. Ele pensou só, eu vou descer ao Egito. Mas não desceu. Veja só, sobrevindo a fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças do Egito, fica na terra que eu lhe disser. Quando você busca o Senhor diante da situação, quando você busca o Senhor, não se deixe envolver com a situação. Porque se você se envolver com a situação, você não tem condições de resolver o problema. Porque o seu coração está envolvido. Você acha que você vai ouvir o Senhor numa situação difícil, com o seu coração cheio de pensamentos negativos? Nem o Senhor usando uma jumenta, como já usou. Nós precisamos tirar os pensamentos para ficar só com o Senhor, buscando só o Senhor, confiando só nele, acreditando só nele. Ele vai me dar uma resposta, ele vai me dar uma resposta. E ele vai usar. Alguns irmãos, pastor, você vai aos lugares onde você sabe que o Senhor pode falar com você. Você vai à Bíblia, você vai à oração, você busca o Senhor. E não aceita aquela palavra negativa, não aceita. Não deixa ela descer para o seu coração. Não deixa ela descer. O Senhor tem uma solução para isso. O Senhor tem uma solução e eu vou buscar. Né? E ali foi o que ele fez, Isaque. E a solução veio. Estava a fome, tá, mas você disse, não saia. Você está com fome, mas não saia. Você vai ficar aí. E vai ficar. E ele ficou. E diz aqui na palavra de Deus que ele semeou Isaque, né, o 17, né? Naquela terra. No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Está vendo? Diante da situação, ele pensou em fugir, mas o Senhor disse, fique. E ele ficou. E plantou naquela terra. E colheu a 100 por 1. Cada grão recebeu 100. Cada grão recebeu 100. Né? E aquele homem enriqueceu tanto. Ele ficou tão rico naquela terra. Quando estamos debaixo da vontade de Deus. Veja só como a prosperidade chega na nossa vida. Né? Porque ele enriqueceu de uma forma que o rei daquela terra, Abimeleque, ele disse a Isaque, aparta-te, no 16, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Um homem poderoso, mais poderoso do que uma nação. Brinque. Um homem que estava numa situação de fome, enriqueceu de um jeito que ficou maior do que a nação daquele lugar. Você já pensou, você ficar mais rico do que todos os poderosos aqui de Arapiraca? E alguém chegar para você e dizer, você vai ter que se mudar. Arrume outro lugar aqui que não dá não. Porque se o seu povo resolver fazer guerra contra nós, a gente perde. Porque você cresceu grande, você já está grande. Então, é isso que eu quero que você entenda. Não tome nenhuma posição diante da situação que você está vendo. Não tome nenhuma posição diante daquilo que o homem quer que você tome. O homem exige que você tome uma posição. E você diz, meu Deus, eu preciso fazer isso. Senão eles vão dizer o quê de mim? Deixe dizer. Deixe falar. Maior é aquele que ele chamou. Siga o Senhor. Não é? Você vê no Novo Testamento, que eu só falei do Antigo, o Senhor disse para os discípulos dele, vá, fiquem lá, e me espere, porque virá sobre vocês o Espírito. Né? E eles o quê? Ouviram. Se eles tivessem disperso, tinha acontecido as chamas de fogo? Não. Eles ouviram e ficaram naquele lugar, em oração, esperando a promessa do Senhor. E aconteceu. E aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre nós, né? Veio sobre eles e está sobre nós. Está sobre, para que a gente venha fazer a obra de Deus. Está dentro, porque recebemos Jesus. Né? Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E não importa o que você fez. Não importa, importa daqui para frente. E se você errar, você tem um advogado que vai interceder por você. E você precisa se levantar. Amém? Vamos levantar do seu lugar. Vamos ficar de pé.
e agradecer a Deus, porque você vai tomar uma posição que honre o Senhor. Você vai tomar uma posição que glorifique o Senhor na sua vida. Você vai tomar uma posição na sua vida que vai lhe abençoar, que Deus vai abrir a porta assim para você. E a glória do Senhor vai descer sobre a sua vida. Você precisa pensar nisso. Pensar. Você está fazendo o que o Senhor falou? Não está deixando que os homens tirem você do seu caminho? As circunstâncias, as situações, a falta, às vezes a escassez. Quer que você tome uma posição para sair desse caminho? O Senhor é com você. Olhe para Ele. Ele tem algo poderoso para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tirar você desse lugar que você está e levar você para lugar onde pessoas estão precisando de você. Pessoas precisam ser alcançadas por você. Ah, mas está muito difícil. Mas é para você entender que o Senhor é Deus. O Senhor vai ser glorificado na sua vida. Ele tem algo extraordinário para você. Ele só quer tão somente que você volte a ter aquela comunhão com Ele, onde nada mais impeça você. As coisas desse mundo não é maior do que Deus. Deus é maior. Deus, Ele é maior. E Ele tem algo grande. Ele não quer algo pequeno para você. Não. Esses pensamentos não. É grande, é coisa grande. É coisa muito grande. Olhe o que Ele lhe disse. Quando Ele lhe restaurou, quando Ele lhe deu vida. O que foi que Ele disse a você? É isso que você precisa lembrar. Você não é fraca. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. A sua alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, como o teu povo, como aqueles que o Senhor escolheu para estar nessa tarde aqui, Pai. Eu sei, meu Pai, que alguma palavra o Senhor semeou nesses corações. E eu peço a chuva do céu, Senhor, sobre cada coração aqui, cada mulher, meu Senhor, que está aqui, o que ela estiver passando, meu Senhor, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa fortalecer, que o teu Espírito que habita nelas possa vivificar todo o seu corpo em nome de Jesus, que elas possam saltar para a vida de Deus, fazer a tua vontade, e todo impedimento caia por terra em nome de Jesus Cristo. Tudo que tem impedido o teu povo de crescer, de avançar, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a força do mal, tudo que tem amarrado essas mulheres, tudo que tem amarrado os seus filhos, o seu casamento, a sua vida com o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que a glória do Senhor venha sobre cada um em nome de Jesus. Que haja sabedoria sobre essas mulheres. Que haja entendimento da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Que os seus olhos, que os seus ouvidos sejam abertos para a glória de Deus. Obrigada, meu Pai, por tudo. Obrigada por cada mulher que está aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém aqui que sentiu no coração, Deus está falando comigo, recebeu o chamado do Senhor? Tem alguém aqui assim? Se tiver alguém, vem aqui na frente. Diga: eu quero esse Senhor que transforma a vida. Eu quero ter esse Senhor que me leva para o caminho do sucesso, pelo caminho do sucesso. Amém? Não tem ninguém que queira receber o Senhor Jesus? Todos são crentes?
que tem alguém. Eu creio que tem alguém que quer receber o Senhor nesta tarde. Mas a semente foi plantada, não é verdade? Você sabia que foi numa reunião assim que eu recebi Jesus? O pastor disse, vem à frente, quem quiser receber Jesus. Eu digo, meu Deus do céu, esses crentes é doido, é assim que lava a cabeça dos crentes, eu lá não vou. E o Senhor disse, é você mesmo. É você. E eu não fui à frente. Mas eu já saí daquele lugar, tendo a certeza que eu era do Senhor. Tendo a certeza que te entrega a vida ao Senhor. E no outro domingo eu procurei uma igreja. E entreguei a minha vida ao Senhor. Mas na realidade eu recebi naquele dia que não foi para frente. Né? Obrigada, Laninha. Deus abençoe. Obrigada.